Exatamente. Mas a gente estava falando como o Galípolo, tu acha até que ele gostaria de abaixar essa taxa de juros, mas não consegue. Eu acho, o Brasil, na situação que ele está hoje, e obviamente o mundo não está contribuindo muito com isso, sem ter um governo que enfrente esse tripé macroeconômico, esse superávit fiscal que a gente tem que ter, etc. E o superávit fiscal, não sei se você sabe, mas ele é uma maluquice, né? Porque ele fala o seguinte, a gente tem que gastar menos do que a gente arrecada, excluindo juros. Ah, tá. Excluindo juros. Ou seja, já parou para pensar? Isso é o único país do mundo, isso é uma jabuticaba brasileira. Esse conceito de superávit primário, obviamente, outros países olham esse número, etc., mas essa obsessão é uma jabuticaba brasileira. O que a gente está falando? A gente está falando o seguinte, do dinheiro que entra para o governo, tem um gasto que vem antes de todos. Isso não está na Constituição, isso não está em lugar nenhum. Mas na prática, a gente vive isso. Tem um gasto que vem antes de todos. Que é o dinheiro dos bancos. É o dinheiro dos bancos. E eu vou te falar uma coisa como isso é louco. Louco. Você pega, por exemplo, o dinheiro dos aposentados. O dinheiro dos aposentados. Muitas vezes você deve ter lido já no jornal que a fila da aposentadoria está em 1,5 milhão de pessoas, não sei o que ainda não receberam. Quem deve para ele é o Estado. Que é exatamente o mesmo ente que deve para o dono da LFT. Se o cara não paga o aposentado, se ele não paga 1 milhão de aposentados, isso sai numa notinha pequenininha no jornal. Deixa de pagar uma LFT. Deixa de pagar uma LTN. No dia seguinte vai aparecer o seguinte: o Brasil quebrou. O Brasil entrou em default. Então, no momento em que você não tira a dependência dos bancos, no momento em que você não muda essa história do superávit primário que beneficia o sistema financeiro em detrimento de todos os outros, colocando uma hierarquia que não existe, nem deveria existir. No momento que você, enfim, deixa essas grandes esferas de poder se apropriarem do legislativo, dos ministérios, com os seus lobbies, do judiciário, do Supremo, porque nosso Supremo, me perdoe, virou uma grande casa de lobby. Grande casa de lobby. Os grandes escritórios de advocacia no Brasil são empresas de lobby. Todos. Todos. Ah, mas aquele... Todos. Fala o nome. Todos os grandes. Empresas de lobby. Para ter lobby com o Supremo e etc. Então, no momento que você muda isso e você achar e falar o seguinte, vamos mudar o Brasil. Eu acho que tem que... Eu discordo completamente de manter a taxa de juros em 15%. Eu acho que já tinha que ter começado a cortar os juros, etc. Agora, qual o risco que você tem? Você tem o risco seguinte, que o Brasil tem uma situação que ou ele morre de juros ou ele morre de câmbio. Então ele tem que escolher do que ele morre. Não tem. Do jeito, né? Não, a gente tá vendo que não tem. Por que a gente tá vendo que não tem? Porque a gente tá tentando essa porra há 30 anos e não funciona, irmão. Mas, gente, uma parada interessante sobre isso, que agora a gente teve, com o governo Bolsonaro, a gente teve uma filosofia. Com o governo Lula, a gente tem outra filosofia. Uma filosofia um pouco de... Economicamente falando, macroeconomicamente falando... Mesma coisa. É parecido, não é a mesma coisa, mas é muito mais parecido do que as pessoas imaginam. Então tem uns caras que têm razão quando dizem que... O Jones Manuel, por exemplo, chama o Haddad do príncipe neoliberal do PT. Não, aí ele se passou... Não é que é opinião, e eu respeito pra caramba o Jones, meu amigo, né, etc. Não acho que o Haddad seja um neoliberal, mas ele não tem uma política econômica contrária ao neoliberalismo. Porque uma coisa é você não ser um neoliberal convicto. A outra coisa é você dizer que você é contrário ao neoliberalismo, mantendo o tripé macroeconômico, mantendo a dívida pública no poder dos bancos, não fazendo, por exemplo, um negócio desse que eu estou falando da caderneta de poupança. Você, enfim, sem ter a ousadia de romper com qualquer uma dessas relações. Então é o seguinte, você não é um neoliberal, mas você não se posicionou, você não agiu contrário ao neoliberalismo. Algumas pessoas podem falar, aí é o seguinte, Eduardo, aí tu tá aí na tautologia, tu tá enrolando a parada. Pra mim é o seguinte, se tu não é contra, tu é complacente, tu é a favor.
E aí é uma discussão filosófica, né? Mas se liga, o Haddad, eu até dou uma colher de chá pro Haddad, porque eu acho que quem manda pra valer é o Lula. Não, concordo contigo pra caramba. Eu acho que tá todo mundo seguindo a instrução do Lula. Mas aí a gente volta na história que eu falei de morrer de câmbio ou morrer de dólar. Boa. Vamos lá, se tu chega hoje, sem mudar os modelos do Banco Central, os modelos do Banco Central estão todos ultrapassados. Sem mudar o modelo do Banco Central, tu chega e fala assim, vou cair a taxa de juros para 8%. Explica o que tu tá chamando de modelo do Banco Central para um idiota. Tá ótimo. Não só para idiotas, para todo mundo. Ninguém tem obrigação de saber o que é isso. O Banco Central chega e fala o seguinte, olha só. A taxa de juros está em 15%, porque se eu baixar a taxa de juros para 13%, isso vai fazer com que tantas pessoas peguem a mais tantos bilhões de reais em crédito. Com este dinheiro, essas pessoas vão pegar e vão consumir mais tanto desse setor e etc. A gente tem uma capacidade ociosa no Brasil de tanto nesse setor, de tanto nesse setor. Nesse aqui pode ser que isso, por ter uma demanda que não vai poder ser suprida, que isso impacte aqui os preços para cima, que vai gerar inflação. Aqui não vai afetar tanto. Isso pode fazer com que acelere demais o negócio, que vai gerar um gargalo lá na frente. São muitas variáveis. Você pega todas essas variáveis e aí o Banco Central fala assim, com convicção, apesar de errar sempre, quase sempre, o seguinte, então eu não baixo, porque se eu baixar para 12%, a inflação vai para 8,74%. Ele fala até uns números quebrados, porque o modelo dá um número quebrado, é uma equação matemática. O que acontece? Nos últimos anos todos, o modelo errou demais. Só que o mercado, ele é uma profecia autorrealizável. Tudo aquilo que todo mundo acaba acreditando, acaba acontecendo. Entendi. Por quê? Porque o mercado vive de expectativa. Então, é aquela velha história do banco. Se todo mundo acha que um banco vai quebrar, o banco quebra. Porque todo mundo vai lá e tira dinheiro do banco. Que isso é um exemplo fácil de todo mundo ter de profecia autorrealizável. Então, o modelo do Banco Central, ele acaba gerando profecias autorrealizáveis. O que, por exemplo, as pessoas fazem para manipular ali aquele boletim Focus, etc.? Elas pegam e forçam, né, variáveis que estão ali no modelo do Banco Central, com notícias que fazem as pessoas querer comprar mais dólar ou querer, enfim, pressionar alguma outra variável macroeconômica, e isso faz com que o boletim Focus aponte para uma taxa mais alta. Quando aponta para a taxa mais alta, automaticamente a expectativa da taxa de juros já aumenta. Quando a expectativa de todo mundo da taxa de juros aumenta, todo mundo entra no mercado futuro pegando e, tipo assim, tomando juros, que a gente chama, né? Aí, quando todo mundo toma, a taxa de juros começa a responder naquele sentido e quando chega no próximo Copom, o pessoal já fala assim, o esperado pelo mercado é uma alta de 0,5%. E aí o Banco Central olha e fala assim, caramba, se eu decepcionar o mercado inteiro, vai ter uma reação adversa e essa reação adversa vai gerar barulho, vai gerar risco, etc. Então, novamente, é a profecia autorrealizável de um modelo que se faz refém dos donos do capital. Aí começa no boletim Focus. Não, começa nesse modelo do Banco Central. Mas aí vamos supor que o Banco Central chegue hoje e fale o seguinte, não vou mudar modelo, não vou mudar nada. Eu vou cair a taxa de juros para 8%. O que o modelo dele e o modelo dos bancos todos, e os bancos tentam imitar o modelo dele, porque é uma relação de ida e volta, porque ele já sabe, quando as variáveis começam a mexer, o que o Banco Central está vendo. Ele tem que estar vendo, ele tem que ser a mosca que está dentro do Banco Central. Então os modelos são muito parecidos. Como são muito parecidos, o que o Banco Central está pensando aqui, o cara está pensando aqui. E aí fica uma relação dos dois lados, um influenciando o outro num ciclo né, aqui vicioso. Mas se hoje, com esses modelos, o Banco Central cai de 15% para 8%, o que os modelos vão mostrar que vai acontecer com a inflação? Ela vai subir. O modelo vai mostrar. Entendi. Não é o que eu estou falando que vai acontecer, não. O que o modelo vai mostrar. Ele vai falar, a inflação vai subir de 5% para 12%. Aí quando aparecer que a inflação vai subir para 12%, as pessoas vão começar a fazer o quê? Vão começar a querer investir já com esse cenário e os mercados todos vão caminhar para uma inflação de 12%. Se você é um cara que vende coisa,
você vai falar o seguinte, não, agora a expectativa de inflação está em 12%, eu vou subir o preço do meu produto. E aí você começa a ter uma inflação que é induzida pela expectativa de inflação. Por isso que você deve ter ouvido muitas vezes no mercado aquela frase, ancorar as expectativas. Porque quando o Banco Central, e eu não estou falando que eu concordo com nada disso, mas eu estou falando só porque é assim que funciona. O Banco Central chega e fala assim, não, mas as expectativas inflacionárias estão muito altas. E isso gera inflação. Então, por que gera inflação? Se a expectativa inflacionária está muito alta e você vai fazer um contrato de 3 anos, 5 anos, é em cima daquilo ali que você vai se basear para fazer o seu contrato. Então, o Banco Central chega e fala o seguinte, eu vou ancorar as expectativas inflacionárias. Joga lá para cima os juros, o pessoal fala, esse negócio vai deprimir a economia, ela vai diminuir a velocidade da economia, essa expectativa vai lá para baixo. Com a expectativa lá para baixo, as pessoas vão aumentar menos. Só que tem um segundo problema, irmão. Por isso que eu falei morrer de câmbio ou morrer de juros. Se ele faz isso, cai os juros para 8%, você não morre de juros. Mas se a expectativa inflacionária sobe, país com inflação significa que a sua moeda desvalorizou. Moeda desvalorizar significa o dólar o quê? Subir. Quando o dólar sobe, o que acontece com os preços aqui dentro? Porque você tem todas as commodities e no Brasil hoje em dia mais um monte de coisa que é importada porque a nossa indústria tem vivido décadas muito ruins. Você começa a ter inflação. E aí quando você começa a ter inflação, o que pega mais na opinião que as pessoas têm de políticos? Grana no bolso. Se tu consegue comprar comida, se tu consegue pagar teu aluguel. Então, nos Estados Unidos você teve ali o Biden, um dos problemas que ele tinha era essa pressão. O Bolsonaro, um dos maiores problemas que ele teve foi a questão da inflação também, da alta dos preços, principalmente dos preços de alimentos, que é o que o pessoal sente. Aquela história, é o azeite hoje, amanhã é o ovo, depois é o tomate, cada dia é uma coisa. É o leite, teve a época do leite também. Então o governo chega, esse ou qualquer um, chega e fala o seguinte, meu irmão, faz o seguinte, sobe a taxa de juros, porque se é ruim a galera vai reclamar. Agora, se subir a inflação, a galera vai reclamar muito mais. Porque apesar dela não... Os juros, ela percebe. Mas percebe quando ela toma uma dívida, quando tem que pagar. E no Brasil tem uma coisa que é o seguinte, os juros é 15%, mas a taxa da galera mais pobre, irmão, é 600% ao ano, 400% ao ano. Os juros passa para 12%, a taxa do cara passa para 350%. São todos impagáveis, então não faz muita diferença. Agora, tu sobe o azeite que o cara compra de R$10 para 40, tu sobe o leite de 3 para 9, o cara no dia seguinte fala o seguinte, meu irmão, o país está uma baderna, entendeu? Fudeu. Então você vai ter governos sempre preferindo morrer de juros do que morrer de dólar. Só que no final das contas, quando você morre de juros, quem morre somos todos nós. Por que todos nós? Porque juros simplesmente significa, como eu falei, um pedaço do imposto que vai para o governo e é distribuído para quem detém esses títulos que são os mais ricos da população. Então, taxa de juros é nada mais, nada menos do que um Robin Hood às avessas. É um instrumento de lavar dinheiro do trabalho dos mais pobres para o rentismo dos mais ricos.